Depois de 6 temporadas, 63 episódios, muitos trambiques, choques, reviravoltas e surpresas, Better Call Saul chegou ao final com o episódio Saul Gone. Um título aí que pode ser lido como um trocadilho de palavras It's All Gone. Tudo acabou. E como acabou, né? Melancólico, mas igualmente muito bonito. E é disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Bora lá? Bom, antes de qualquer coisa, fica o aviso, né? Se você ainda não viu o final de Better Call Saul, tá fazendo o que aqui? Dá um pause nesse vídeo, vai lá assistir e depois volta aqui para conferir esse papo, tá certo? Bom, vamos falar então desse desfecho de Better Call Saul que, como eu falei na abertura, trouxe doses cavalares de melancolia, mas foi muito bonito, né? Muito bonito o desfecho realmente que os realizadores da série prepararam pro Saul Goodman, ou melhor, pro Jimmy McGill, e principalmente para Kim, né? Para Kim Wexler, uma personagem que a gente aprendeu a gostar demais ao longo da série, porque ela era uma personagem inédita, né? Ela não aparecia lá em Breaking Bad, ela aparece em Better Call Saul. A gente, em determinado ponto da história, a gente ficou temendo pela vida dela, né? Caramba, ela não aparece em Breaking Bad, será que acontece uma coisa muito ruim com ela, né? E naquele momento ali do ápice dessa última temporada ali, depois do 7º episódio, quando a gente vê então aquele momento chocante pra caramba da morte do Howard, né? Pelas mãos do Lalo Salamanca, personagem vivido por personagens, né, vividos com muito brilhantismo pelo Patrick Fabian e pelo Tony Dalton, a gente fica preocupado, o que vai acontecer com a Kim, né? Criou-se até uma campanha na internet, Save Kim, né? Não deixem a Kim morrer. E aí a gente vê então o desfecho que foi preparado para essa dupla, né? Uma dupla que a gente conhece desde o início, uma dupla que divide uma cumplicidade muito grande, não só pela natureza do seu trabalho, mas pelas características que os dois tinham, né? Eles se complementavam, eles gostavam de viver aquela vida de pequenos trambiques, aqueles trambiques inofensivos, aquelas jogadinhas ensaiadas ali para obter alguma vantagem num caso, no tribunal. Então foi muito gostoso de ver o relacionamento desses dois ao longo dessas 6 temporadas. Um relacionamento que, claro, evolui para uma paixão muito forte entre os dois, né? Eles se casam em determinado momento e que culmina justamente naquele 7º episódio dessa 6ª temporada, o ponto de ruptura desse relacionamento dos dois, porque aquilo afeta a Kim de forma avassaladora, a ponto de fazê-la fugir de Albuquerque, fugir daquela vida, abandonar a carreira dela de advogada que estava caminhando a passos largos para ser muito bem sucedida. E por outro lado, o Jimmy McGill abraça de forma veemente a sua porção Saul Goodman, né, o advogado trambiqueiro que a gente conheceu lá em Breaking Bad. Então esse desfecho da série, ela me chama muita atenção em primeiro lugar, pelo cuidado muito forte com que os realizadores tiveram realmente para conseguir amarrar todas as pontas que foram sendo lançadas ao longo dessas 6 temporadas, né? Várias delas, né? Eu não posso catalogar, não cheguei a catalogar, na verdade, se todas as pontas foram amarradinhas ali, ainda não tive tempo porque eu preciso rever, na verdade, esse final de temporada. Estou aqui no calor do momento comentando aqui nesse vídeo, mas eu acredito que as mais importantes, pelo menos, foram todas muito bem amarradas, né? Sejam dos personagens principais, como a gente já falou aqui, do Saul e da Kim, ou dos antagonistas, dos outros coadjuvantes, né, que vão aparecendo ao longo da história, né? Seja o Gus Fring, que a gente acabou conhecendo um pouco mais dele, um lado mais humano daquele personagem tão frio e calculista que a gente conheceu lá em Breaking Bad. O próprio Mike, né, que ganha camadas novas ali, ele que é feito com tanta maestria pelo Jonathan Banks, um atorzaço realmente que arrebentou nesse papel tanto em Breaking Bad quanto aqui em Better Call Saul. Não vamos nem falar, né, do Bob Odenkirk, que dá vida para esse personagem Saul Goodman, que é um personagem difícil, porque é um personagem odiento, mas que a gente passa a gostar demais, né? A gente passa a torcer para esse cara, para os golpes que ele arma darem certo, né? Então a gente fica como espectador dividido, né? Pô, mas eu gosto desse cara, eu gosto dele, por que eu gosto dele, né? Porque ele foi sacaneado também por outras pessoas e isso é uma revanche. Mas, enfim, a gente está o tempo todo questionando por que a gente se interessa por esse cara. Porque a história é muito bem contada, né? A turma do Vince Gilligan e do Peter Gold que realmente conseguiram construir uma jornada de 6 temporadas aí nesses 63 episódios que fizesse com que a gente se importasse realmente, torcesse por ele, torcesse por aqueles golpes que eles armavam ali, principalmente ali nessa 6ª temporada, né? O início dela, pelo menos, quando eles estão armando para minar a carreira e a confiança do Howard, né? Que era aquele advogado posudo, né, que gosta de tudo certinho, tudo metódico, e a gente vai vendo que é um cara que, na verdade, se esconde atrás daquela casca toda do cara certinho, que faz tudo segundo as regras, né, seguindo os livros,
e é um cara que tinha problemas também, né? Como todo mundo tem. Então isso é um outro fator muito importante que a série soube explorar, né? Conseguir desenhar essa linha cinza realmente que caracteriza a maior parte das pessoas, né? E claro, aqui a série pinta com cores mais fortes aqui, acolá, né, dando mais enfoque para um ou para outro personagem em determinado ponto da história, mas para contar realmente uma história que é fascinante, né, foi fascinante ao longo de cada um desses episódios, né, de uma jornada que começa até num ritmo um pouco mais lento, mas que vai se desenvolvendo e vai crescendo muito ao longo dessa jornada. E claro, não dá para deixar de falar de Better Call Saul e relembrar de Breaking Bad sem falar da estética visual, né, que repete ou pelo menos emula aquela estética de Breaking Bad, né, com aqueles takes elaborados, né, sequências muito bem pensadas, né, com não é um visual só diferente, ele é um visual funcional que ajuda, que sustenta a contar aquela história, né, ou a contar uma ação de um personagem, ou a consequência de uma ação de um determinado personagem. Então, esse cuidado todo e que deixava realmente a série com uma característica muito própria, sabe, uma identidade visual muito marcante, que você sabia que você estava vendo uma obra ali do Vince Gilligan, do Peter Gould, quando você estava assistindo um episódio de Better Call Saul. A gente viu ao longo desses 63 episódios vários desses momentos, né? E claro que o episódio final, esse Saul Gone, também trouxe muitos desses momentos, né, icônicos, né? Depois que a gente vê o desfecho lá do Saul no julgamento, quando ele resolve então assumir a culpa de tudo aquilo, né? E até numa reviravolta muito importante e surpreendente também, porque a gente àquela altura imagina que o personagem vai mais uma vez abraçar o lado artístico do Saul Goodman, né, e contar aquela história triste para tentar se colocar como vítima de toda a história, de todo o envolvimento que ele teve com o Walter White lá nas histórias que a gente viu em Breaking Bad, mas não, ele de repente resolve assumir tudo e se colocar realmente como culpado. Ele inclusive diz isso, né, que o Walter White só teve o sucesso que teve porque contou com a ajuda dele. Sem ele, Walter White não teria chegado onde chegou. Então ele assume aquela culpa, é obviamente condenado, vai parar na penitenciária. Tem uma cena daquela cena do reencontro dele com a Kim na penitenciária, com o diálogo dos dois ali naquela saleta, né, com um plano muito bonito colocado ali, que é aí que eu falo, né, o cuidado realmente de contar uma história ou contar um sentimento, transmitir um sentimento através da imagem. Né, quando os dois estão ali naquela cena que os dois estão fumando na salinha, e a gente vê o reflexo justamente da janela formando aquela grade, né, entre os dois, mostrando que apesar das tentativas, principalmente da Kim, de se distanciar daquilo, ela se sente muito atraída, ela está presa naquele relacionamento, literalmente, né, presa naquele relacionamento. Ela não sabe quanto tempo, o que que vai ter, o que o futuro reserva para os dois, porque afinal ele vai ter que cumprir uma pena por um longo tempo, mas ela está ali naquele relacionamento, ela ainda gosta dele, ela ainda quer estar perto dele, quer saber dele. Então esse cuidado realmente e todo esse apuro técnico, sabe, que a série teve ao longo de toda a sua jornada para contar essa história da forma como contou, porque isso é muito importante, né? A forma como você conta uma história, ela diz muito sobre a história que está sendo contada. Então isso também é um diferencial e tanto, né? Principalmente quando a gente compara com a grande parte das séries que a gente está vendo no ar hoje em dia. E aí quando a gente coloca tudo isso no balaio, né? Falando aí, já falamos do elenco, né? Que é sensacional, do cuidado todo estético que a série teve para contar a sua história, a gente tem que falar então do final, quando a gente inevitavelmente acaba comparando, né? Quem foi melhor? Qual foi melhor? O final de Better Call Saul ou o final de Breaking Bad? Eu gosto muito dos dois, mas são finais diferentes, obviamente, né? Porque o final de Breaking Bad ele aposta num tom mais catártico, né? Aquela coisa realmente do desfecho definitivo. Aqui não, o final é um desfecho que, se não é redentor, ele é um desfecho que mostra que existe um futuro para aquele personagem, um futuro distante de todo aquele universo, né? E a gente vê isso com uma dose muito forte de melancolia também, porque afinal são dois personagens ali que estão muito próximos, que ainda se amam demais, mas que vão ter que conviver com aquela distância ainda provocada, obviamente, pela pena que o personagem do Saul Goodman, que o Jim McGill está cumprindo ali, né? Então, realmente é um final melancólico, mas muito bonito, porque ele traz esse impacto emocional que os personagens carregam, né? Aquele peso realmente que a própria personagem da Kim carregou aí ao longo desses episódios derradeiros da série, quando ela tenta se distanciar daquilo e depois quando ela volta para aquilo, ela vai ter que lidar com as consequências de todas aquelas brincadeiras que eles fizeram, né? Teve até um episódio que foi chamado Fun and Games, né? Jogos e diversões. Então, de repente, a partir de um determinado ponto,
as coisas deixam de ser jogos e diversões e viram outra coisa, uma coisa muito mais séria, muito mais pesada, que traz uma carga de dificuldade muito maior para quem tem que lidar com as consequências dos seus atos, né? Então o desfecho da série ela trouxe isso, né? E de novo, se Breaking Bad foi aquela série ali que teve aquele final boom, né, definitivo para o seu protagonista, aqui ela deixa um final em aberto, né, uma perspectiva de um futuro para o seu protagonista, para o Saul Goodman. Ainda que carregado, obviamente, por muita melancolia. Mas um final igualmente poderoso, marcante, bonito e principalmente, né, tecnicamente muito impressionante também, né? A gente fica ali, a cada take daqueles ali, a gente vai... Eu tô aqui gravando isso já tô pensando, caramba, que semana que vem não vai ter uma série com takes tão bonitos para assistir na televisão, né? Quem sabe aí as séries novas que vão surgindo aí, surja mais uma, ou de repente a nova série do Vince Gilligan aí, que vai surgir futuramente aí, traga também momentos tão bons quanto esses proporcionados por Better Call Saul e lá atrás por Breaking Bad. É isso, esse papo breve aqui, eu tentei não falar muito assim de eventos chaves ao longo da temporada e quis mais comentar um momento a sensação de realmente ter chegado no final dessa série, dividir isso com vocês aqui e aproveito para deixar aqui o convite para que você divida também comigo. O que você achou dessa temporada, o que você achou da série, o que você achou do desfecho, o que você preferiu mais, Better Call Saul, Breaking Bad, tá dividido, precisa rever as duas ainda para poder avaliar melhor? Comenta aqui embaixo e vamos continuar essa conversa nesse vídeo, tá legal? E com isso eu vou ficando por aqui, deixando um convite para que você retorne aqui ao canal para um próximo vídeo que não vai demorar muito a surgir. Combinado? Tchau!